Eu vou falar sobre um dos lemas centrais da reforma, mas invertido. O lema que eu me refiro é sola fide, ou seja, que a salvação ela é mediante a fé em Cristo Jesus, e somente por Ele. Só que nós temos que lembrar que esses slogans, somente a graça, somente a fé e somente Cristo, particularmente esses três, eles foram elaborados no contexto da pergunta: o que é que um homem faz, ou uma pessoa faz, para se justificar diante de Deus? O que estava em jogo era a questão de como o homem poderia ser aceito por Deus. Então, diante dessa pergunta, o que é que uma pessoa faz para ser aceita por Deus, justificada dos seus pecados, a resposta é: ela é justificada pela fé somente, em Cristo somente e somente pela graça de Deus. Então, é no contexto da soteriologia, ou seja, da doutrina da salvação, que esses slogans ou solas, eles foram projetados. É claro, vocês todos sabem, não foram os reformadores que escreveram os 5 solas da reforma. Eles são uma reflexão posterior, uma tentativa de resumir o que é que eles pensavam a respeito dessa questão da salvação. Só que, exatamente porque o contexto, às vezes, se perde, a saber que conceitos como que a salvação é pela fé somente foram desenvolvidos no ambiente maior da doutrina da justificação, é que algumas pessoas deturpam esse ensinamento e pensam que se a salvação ela é pela fé sem as obras, isso significa que as obras elas não têm um lugar dentro do cristianismo, especialmente o cristianismo reformado, já que a gente bate sempre dizendo é pela fé e não por obras. Aí dá a impressão de que obras é uma coisa ruim, especialmente porque os espíritas fazem e os católicos fazem. Protestante não. Nós não fazemos obra. Isso é coisa de espírita que faz obra para ir para o céu, católico que faz obra para ir para o céu. Só que nós esquecemos que esse slogan é pela graça, pela fé e somente por Cristo, era no contexto da justificação, a ponto de que podemos dizer, vendo o quadro maior, pensando no pensamento mais amplo da reforma protestante, no que diz respeito à fé e obras, nós somos salvos pela fé, não pelas obras, mas também não sem elas. Nós não somos salvos pelas obras, mas também não sem elas. Não sem elas. É sobre isso que eu quero falar nessa noite, partindo especialmente de Tiago, capítulo 2, do verso 14 até o verso 26, que é um capítulo bastante conhecido. Vamos ler, então, Tiago, capítulo 2, de 14 a 26, lembrando desse que poderia ter sido também um aforismo, ou um aforismo da reforma protestante. Somos salvos não pelas obras, mas também não sem elas. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta.
Meus irmãos, muitas pessoas perguntam por que Tiago, os estudiosos, né, do Novo Testamento, perguntam por que Tiago resolveu tratar desse assunto aqui. Há algumas respostas. Talvez a resposta mais provável é que essa comunidade a que Tiago destinou essa carta, que eram judeus que tinham se tornado cristãos e que estavam vivendo em várias províncias do Império Romano, eles tinham, de alguma forma, não haviam compreendido corretamente o ensino, particularmente do apóstolo Paulo e dos demais apóstolos, de que a salvação era pela fé somente, pela graça somente. Porque essa foi a ênfase primeira do Senhor Jesus e dos seus discípulos, porque eles estavam ensinando o caminho da salvação num contexto legalista. Jesus, quando veio anunciando o reino de Deus, ele veio anunciando esse reino em contrapartida a um judaísmo, a um rabinismo farisaico legalista que havia criado normas e normas e regras, além daquelas que já haviam no Antigo Testamento como condição de salvação. E não poucas vezes Jesus Cristo condenou a chamada tradição oral e o fato de que os fariseus e os seus discípulos colocavam fardos pesados sobre as costas dos homens e eles mesmos não queriam carregá-los. Eles se preocupavam em dar o dízimo do cominho, da hortelã, das hortaliças, e esqueciam as coisas mais importantes da lei, como a justiça, a fé e a misericórdia. Então, Jesus labutou num ambiente extremamente legalista. E, nesse ambiente, o foco de Jesus sempre foi a graça mediante a qual Deus o havia enviado ao mundo para ser sal da terra, luz do mundo, salvador de todo aquele que crê. A ponto dele dizer que aquele que crê em mim tem a vida eterna. É mediante a fé na minha pessoa que vocês serão salvos. Os discípulos de Jesus também estavam lutando exatamente ou labutando exatamente no mesmo contexto. Eles começaram a anunciar o evangelho depois da ressurreição em Jerusalém, que era a sede do rabinismo, do judaísmo farisaico. E eles tinham que o tempo todo estar enfatizando de que as obras da lei, elas não salvam, que as obras da lei foram dadas com o objetivo de antecipar a chegada do Messias, quer como pedagogo, mostrando que nós somos pecadores e precisamos de um Salvador, quer seja como tipo, especialmente a lei cerimonial, que falava de sacrifícios, falava do sacerdote e uma série de outros rituais que apontavam para a necessidade de purificação através do sangue. Então, não somente Pedro, mas João, os demais autores neotestamentários, todos eles vão falar a respeito da salvação pela graça. A primeira grande discussão que teve na igreja, está lá em Atos 15, foi exatamente sobre isso, com que base os gentios que não são judeus, eles têm que ser admitidos na igreja. E tinha um partido em Jerusalém que dizia, tem que circuncidar essa turma. Eles têm que guardar a dieta religiosa do judeu, não pode comer carne de porco, não pode comer sangue, não pode comer isso, não pode comer aquilo, e tem que guardar o calendário sagrado, as festas religiosas de Israel, e particularmente o sábado. E Paulo e Silas e outros se insurgiram contra isso, mas disseram, mas de jeito nenhum, nem nossos pais conseguiram viver dessa forma, vocês querem empurrar isso em cima dos gentios, que nem judeus são? E teve aquela grande discussão lá em Atos 15, que terminou no consenso do concílio, dizendo que, num ambiente de convívio entre judeus e gentios, era requerido somente que os gentios se abstivessem daquelas coisas que escandalizavam os judeus, como, por exemplo, comer carne sacrificada a ídolos e assim por diante. Ou seja, Paulo, os primeiros apóstolos, bem como o próprio Senhor Jesus, eles precisavam enfatizar que a salvação era pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, não era por obras. Eles precisavam fazer isso, porque no ambiente que eles estavam pregando, as pessoas acreditavam que eles seriam justificados pelos méritos obtidos na observância detalhada, escrupulosa da lei. Tiago está escrevendo, ao que tudo indica, num contexto diferente. Sabe o pêndulo de um relógio, que uma hora está para um lado, né? Aí você solta aí, ele vai para o outro, ele não para no meio, né? O equilíbrio nunca é alcançado de uma vez. Esses judeus a quem Tiago escreve, que um dia tinham acreditado que a salvação era por obras, por mérito, tinham crido em Jesus Cristo como Senhor e Salvador e estavam muito animados com sua nova fé. Eles haviam encontrado essa liberdade. Somos justificados diante de Deus mediante a fé em Cristo Jesus e não por obras da lei.
não era difícil, especialmente no ambiente reacionário, alguém chegar à seguinte conclusão: bom, se é pela fé, não é pelas obras. Se não é pelas obras, as obras não têm um papel importante na vida cristã. Não importa de que maneira eu viva, e não importa o que eu faço ou deixo de fazer, se eu tiver fé, eu serei salvo de qualquer maneira. E aí agora o pêndulo já está no outro lado. A audiência de Tiago é diferente da audiência de Paulo. Portanto, as obras que Tiago recomenda aqui, dizendo que nós não somos salvos sem obras, não são as mesmas obras que Paulo condena. Paulo está condenando as obras meritórias, que eram feitas para buscar a justificação pela fé. Tiago está recomendando as obras que acompanham a fé salvadora. E a fé que Tiago está condenando aqui, quando ele diz que fé sem obras é morta, não é a mesma fé que Paulo recomenda, dizendo sem fé é impossível agradar a Deus. Está na carta aos Hebreus, em outros lugares na carta de Paulo, tem passagens que dizem a mesma coisa. Por quê? Porque as audiências são diferentes. Então, os estudiosos, eles concluem que não há aqui um conflito entre Paulo e Tiago, como alguns estudiosos liberais querem dizer, né? Jogar Tiago contra Paulo. Não há conflito nenhum. A gente resolve a aparente contradição simplesmente explicando, dando essa explicação e falando da audiência às quais as diferentes cartas e literaturas eram designadas. A prova de que Tiago está escrevendo para cristãos que tinham uma compreensão equivocada da salvação pela graça, não é? E achavam que as obras não tinham um papel importante na vida cristã, a prova disso é que a carta toda trata de um tema, é um dos temas da carta, que parece ser um tema que caracterizava aquelas comunidades, que era a incoerência. Você vê, já no capítulo 1, Tiago diz assim: meus irmãos, não sejam apenas ouvintes da palavra. Vocês não pensem que vocês vão ser salvos só ouvindo os sermões, vocês têm que praticar o que vocês ouvem. Não é isso que ele diz aqui no capítulo 1? Capítulo 1, do verso 21 em diante. Tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes. É mais uma evidência de que aquelas comunidades tinham a impressão de que a salvação era alguma coisa que era somente intelectual, era um assentimento intelectual. Se você entendesse a mensagem, compreendesse a mensagem, se você acreditasse naqueles pontos centrais que foram ensinados, que Jesus é o Filho de Deus, que morreu na cruz por nós, que Ele ressuscitou ao terceiro dia, e você viesse à igreja regularmente e ouvir aquela mensagem vez após vez, isso era tudo que Deus requeria de você, você estava salvo. Tiago diz: meus irmãos, não se enganem, ouvir sermão não vai salvar você. Você tem que praticar o que você ouve. Senão você é como uma pessoa que olha no espelho, vê os defeitos do seu rosto, se volta, vai embora e não toma providência nenhuma. É a ilustração que ele usa no final do capítulo 1. No capítulo 2, ele trata desse ponto aqui. De que é que adianta vocês fazerem uma declaração de fé se vocês não têm obras? Essa declaração de fé vai salvar vocês se ela não é acompanhada de obras? É uma pergunta retórica, porque Tiago já sabe a resposta. A resposta é: não, não vai salvar.